Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Eu sabia que isso ia acontecer. De sexta-feira esse é o caminho, né? Uma boa tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, 4:07, hein? Tá acabando. Tá acabando. Falta só mais um pouquinho pra gente sextar de vez, não é mesmo, William? Muito boa tarde, Lupe, Carol, Fábio Chaib. Seja bem-vindo novamente, prontamente restabelecido para... Fábio Chaib é por isso que nós vamos fazer uma homenagem. Exatamente. Pra ele. Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver, não posso deixar de menção honrosa, Eliel Almeida, e a toda a nossa audiência para essa tarde. Olha que tarde bonita, hein, Carlão? Olha que tarde bonito. Ensolarada. Céu Sky, Blue Sky. O piloto, né? Do avião. Motorista de avião. O motorista do avião, ele falaria céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Quantos brigadeiros você amassaria agora? De festa, aquele com granulado. Quantos? Bem agora. Pra abrir assim? Pra abrir, antes dos 5 do primeiro tempo? Antes do parabéns. Quantos? A primeira investida, assim, ó. Aí vai cantar parabéns, só tem a casinha dele ali, mas né? só que eu já falei pra Antônio Lupi, o que me pega, assim, é o tal do assado, né? Um croissant, aquele enrolado de aquele joelho de presunto e queijo. Como se não houvesse amanhã. Também, o salgado, ele me apetece. Eu gosto disso. Nossa, eu adoro isso. Também. Nossa, aquele pastelzinho de queijo. A baixa vai esticando assim, ó. A baixa gastronomia é um negócio... Ela é fantástica. Tá louco. Lanche de metro. Bom. Aquele lanchinho que fizemos ontem à tarde, aqui no complexo. Isso. Aquele sanduichinho, pãozinho com carne moída. Muito salgadinho, muito lanche de metro, pão de queijo. Meu Deus. Só tá coisa... gordo, né? Um item, 800 calorias, né? É por isso que machuca, tem que fazer fisioterapia. Passa do G pro GG, não né? quer jogar, vai pôr a camisa, tudo pega. Calça só aumenta, né? Vai na loja, já não dá, né? Põe mais 2 aí, né? A vendedora olha pra você, parece que não é o 48, não. Já ultrapassou. Acho que não é o 48, não. Hein? O cara esforçando, murchando a barriga. Eu vou trazer o 50, que é o modelo é diferente. Quando eles falam assim, a confecção ela é mais ajustada. E quando vai comprar o cinto? Não, mas você pode fazer um furinho. Gente, eu vou falar pra você. Não é fácil, não. Sexta-feira, 4:10 da tarde. Isso, a gente tá lotado hoje, hein? Cara, tô lotado de vento, né? Gente. Isso aí. A vida pra uns é uma comédia, pra outros é uma tragédia. Tragédia. Tudo bem, Carlão? Já falou boa tarde? Vamos lá, gente. Sextou, graças a Deus. Bora lá. Graças a Deus ele tá aqui conosco hoje. Já deu aí um pitaquinho. Fábio Chaib passou por um momento. Ele chegou lá. Viu como é que é? Bateu, Viu o barbudo lá longe. Só que ele falou assim, ó, esse não. Aí ele... É o próximo. Depois. Pode ser o próximo, não sei daí. E aí o que aconteceu? O Fábio Chaib tá recuperado. E é sério, tá, gente? Não é brincadeira não. O Fábio Chaib tá aqui hoje, mas passou por um momento difícil. A gente até falou, né, na quarta, na quinta-feira, a ausência do Fábio Chaib, que hoje tá aqui com a gente. Firme de saúde, né, Chaib? Graças a Deus. Quase foi de arrasta, mas tá aqui com a gente. Exatamente, Lupi. É um pico, né, de nervosismo, ansiedade também. Muitos problemas, né, cara? Acabei tendo pressão alta, 19/12, viu? Inclusive as pessoas que não reparam nisso, que não acompanham isso, é bom acompanhar, é muito importante. Isso aí, ó. 19/12, o médico me deixou ali internado, entre aspas, ali, né? Deu remédio para baixar a pressão.
Eu me restabeleci, fiquei em repouso. Pressão mas foi hoje, quanto? 19 por 12. Nossa, o velocímetro foi... Bateu lá em cima. Mas graças a Deus tudo certo por aqui. Continuamos nossa jornada por aqui, Lupe. Fabiano. Inclusive ontem não pôde acompanhar o Verdão, né? Ontem foi só na televisão, né? Mas tá acompanhou, bom. gente. Também, Acompanhou. E a pressão, por exemplo, se você fosse torcedor do Corinthians, por exemplo, o médico ia falar, nem na televisão você vê. Foi feio, Porque né? o pico de nervoso também seria absurdo, né, Chaib? Exatamente. Eu até vi acompanhando o programa ontem, vocês falando que o Corinthians não sabia se queria ou não seguir na Sul-Americana. Tá parecendo que não queria, mas conseguiu um golzinho aí, manteve vivo as chances de classificação, né? Golzinho também. Aliás, Corinthians? Golzinho. o Agora a gente vai Biduzinho. comentar, né? aquele gol, o Bidu não é de fazer Biduzinho. gol, né? A gente conhece, é que menino nosso, né? Menino nosso, Menino nosso, criado aqui com a Na gente. base do Bugrão. E ele não é de fazer muitos gols. E o chute dele bateu em 16 pernas, 4 morrinhos, ainda deu uma beijada Assim, na ó. trave e foi pro gol, né? O Racing jogaria qual divisão aqui? O Lupe? Racing, ele brigaria pra se manter na Série C. A gente tá vivendo a Série C, né? Porque É o que temos para o momento, né? fazer essa proeza. Na Série C, hoje ele estaria brigando com o Figueirense na última colocação. Eu tô errado ou eu tô certo? Eu acho que nesse... É isso aí. Na Copa Paulista ele não conseguiria Teria classificação. dificuldades. Na Copa Paulista. Renato Visque lá seria capitão. Faixa. É o dono do time. Matheus Anjos lá. Tá louco. Pô. Nosso menino. Conduzir, né? Conduzir. Patiulinha. Falar pra você? Tem pra ninguém. Você sabe que esse negócio de coração que a gente tava falando do Fábio Chaib, cara, em 2011 eu tive um problema familiar, né, envolvendo o coração. 2011, 2011. E aí esse familiar 2011 quase foi, quase deu, né? Então, deu, né? No final deu. Mas não levou, né? Mas, como sempre, né? Aí Tinha que ter batido na primeira, né? esse familiar teve que fazer o stent, né? Que bota pra aumentar o canal, a veia, né? E aí, beleza, eu fui conversar com o médico lá, tal. O médico falou assim, viu, era sexta-feira. Tem jogo hoje? Eu falei, tem. Era o time contra o Salgueiro do Recife, né? Salgueiro é Pernambuco, né? Salgueiro. Carcará. O médico falou assim, não deixa saber quanto foi, senão E acho que perdeu, não foi? Não, ganhou. Mas não era nem pra falar o resultado. Mas isso é verdade, Eu sei da história. Não deixou ouvir o rádio e não deixou contar como que foi o jogo. Quanto foi? 1-0. Pra quem? Pro time, pro Paulista, né? Pro nosso. Ai, Carlão de Freitas. Aos poucos não, né? Já foi. Quem fez. Ó, hoje é o dia do Gari, tá? Hoje é o dia do Gari. Então, parabéns você que a todos os trabalha garis, com a limpeza da via pública. Sem dúvida. Trabalho espetacular. Tem muita gente que não valoriza, mas nós aqui da CBN aqui valoriza. vamos valorizar porque é um serviço importantíssimo, uma profissão linda, tá bom? Então hoje o nosso parabéns pra todos os garis. Eu acho que o gari símbolo do Brasil é o menino Renatinho, né? Lá do Rio. Eu não sei, o Fábio do Sambódromo. Eu acho que o Guarizo sabe. É o Renatinho lá. Cara, dança, samba. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Uma alegria em pessoa. Tanto é que ele é uma das figuras mais conhecidas do mundo. Tem um prêmio aí e tal. Cara, é sensacional. Eu acho que ele é um emblemático, né, Gari aqui. Representa o Gari no expoente com um sorriso no rosto, né? Pelo amor de Deus. Isso. Igual o cabelo segunda-feira cedo, né? Manhã. 3h07 da manhã. Nossa, trevoso, né? 12 graus. Tô lendo uma notícia aqui que interessa, viu? Essa notícia, ela é... Mas você já deu aqui? Não é futebol, né? Não, mas eu acho que ela... Mas vai, pode ir, vai. Viu, Carlão? MC Rian. Pagou 948 mil para reparar gramado de estádio Barão de Serra Negra após cavalo de pau com Lamborghini. Não foi a fiança, ele pagou justamente pro 15. Ele entrou num acordo, reparar né? Mas o que acontece? Hoje eu tava conversando com a Aline Olaia. Ele é de Piracicaba. E ela disse o seguinte, ela também estava ali apurando essa situação. Sim. Não é um valor qualquer. Uma empresa foi contratada, a mesma empresa que cuida do gramado da Neoquímica Arena, para fazer um orçamento de qual valor que seria necessário para recuperar o gramado do 15. O 15 vai ter um gramado novo. Tapete novo. Coisa linda, hein? 948 mil reais foi o valor estipulado aí pra reforma do gramado do Barão da Serra Negra. Foi uma molecagem que o cara fez. Se acontecer, tomara que aconteça,
vai ser ótimo pro 15, porque com todo respeito, não tava legal o gramado do Barão, não, velho. É verdade. Não, mas o cara não pode fazer o que fez, né? Também. Não, sim. Mas por via cara, aquilo foi tão, assim, um gesto tão... O problema não é o gramado novo. É claro que vai ser bom pro 15, mas assim, a imagem é forte. Tá bom. Porque eu concordo, ali não, é eu um concordo. patrimônio público. Sim. O Barão da Serra Negra é mas municipal. é um patrimônio do futebol E aí brasileiro, você por que vê não? Um rapaz, vou usar o termo rapaz, Sim. pra não ter problema, fazer um cavalo de pau no gramado, cara. Num gramado de um estádio, um dos Histórico, mais estádios do estado de São Paulo. E outro então, assim, é triste, né? Envolve paixão, envolve... Cara, pra quem gosta de futebol... Aquilo foi revoltante, Fere. Cara, eu fiquei assim... Fere. Eu não tenho coragem. Eu vi uma vez a imagem, eu não gosto... Porque senão você acaba tendo, assim, um sentimento muito negativo, revolta. Pelo amor de Deus. Deixa eu mandar um abraço também pra população de Nova Friburgo. Opa! Hoje Rio, é né? aniversário do Rio? Exatamente. Friburguense. São João Nepomuceno. São João Minas Gerais. São João E Nepomuceno. São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, são os Muito municípios que bem. hoje ficam mais velhos. Opa. E hoje vocês vão se preparando, Muito bem. porque vai ter um cara a cara aqui de Corinthians e Santos. É o cara a cara da tragédia, né? Mas a Nossa. gente vai fazer o cara a cara. Trevoso, Faz hein? tempo que a gente não faz um cara a cara, né, Eduardo? Faz. Trevoso, Então hoje hein? tem um cara a cara de Corinthians e Santos que se enfrentam no domingo, 4 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras contra o Bragantino. E tem também o presidente do Corinthians, que está dando uma entrevista, e já deu, né? Foi agora à tarde, polêmica, hein? Falou que a dívida que não é dele, Nossa. ele não tem responsabilidade. Ué, ele é que assina pelo Corinthians, né? Então, é uma situação delicada, hein? A dívida do Corinthians só aumenta, só que o Augusto falou, ó, eu só vou cuidar do que é meu, hein? Eu só vou cuidar do que é meu. Situação tá delicada lá no Timão. E hoje tem o sarcófago. Hoje tem sarcófago. Quem Hoje entrou em campo? o Bugre, Bugre Guerreiro. Guarani. Enfrentou quem? um adversário, anda meio sumido, viu? Um adversário não é paulista, vai. Não é paulista? Não é paulista. Um adversário que já frequentou. Hoje não tem como Elite soltar os Nacional. 5 segundos porque o vídeo é É curtinho. tão curtinho. Mas então tem vamos tem pra música. Tem um sucesso. A música que foi lançada Vamos no lá, a mesmo música é jogo do sarcófago de hoje. Vamos lá, solta o som, DJ. Ah, 2012. Não é tão velha, né? Ou é velha? É Black Eyed Peas? Black Eyed Peas. Ah, a galera tá conectada. Galera tá conectada. Essa juventude, né, Lu? Essa né? juventude maravilhosa. 2010. 2010. Essa música é legal que ela traz uma energia. Uma batidinha, né? Eu gosto, Acho legal essa música também. é bonita. Dançou muito na balada essa música, Carlão? Ou já era Cara, preso? essa música, então, interessante. Essa música, eu fui nos meus tempos de solteiro, 2010, eu fui pra Salvador. Por isso que essa música tava... Essa e o Rebolation. Estourada. Eram duas Tava- músicas que detonavam. Essa Black Eyed Peas e Rebolation de Léo Santana. Deitou corpinhos. Então essas duas músicas, Ô, louco. elas faziam muito sucesso. Bom, E... Alguém, olha, cuidado, hein? E você não falou que tem Grêmio e São Não sei Paulo, não, né? São Paulo e Grêmio. Não sei pelo não, amor de né? Deus, Tá bem, né, chefe? Graças a Deus. é, E tem, São Paulo e o Grêmio. São Paulo pode entrar na zona do rebaixamento se perder. É, o Vasco tem que ganhar. Ah, depois e São eu- Paulo Ah, o Vasco tem que ganhar? É. Ah, então tranquilo. Não, mas depois eu faço a agenda, viu? Depois você passa a Tem agenda pra- muitos jogos Aliás, alternativos. Ah, não. Aliás, eu tenho uma mensagem Recheado. pra você hoje. Ah, cuidado, hein? É muito legal. Aliás, hoje a participação do ouvinte 19 991869070 991869070 é o palpitão do clássico. Quem leva? Corinthians ou Santos domingo na Neoquímica Arena? 991869070 Corinthians e Santos, liberado o nosso WhatsApp. Boa! Olha a mensagem que nós recebemos do Thiago de Sumaré. Prezados, boa tarde. Ontem o nosso querido William Cabelo viajou, entre aspas, falando do campeonato da Guatemala, visto que tantos outros jogos mais importantes estavam rolando. Hoje, dia 16, espero que ele não se esqueça de citar os jogaços do campeonato egípcio, como, por exemplo, o Gal... Eu não vou conseguir falar isso. El Mahala e o outro time aqui são só clássicos. Grande abraço, rapaziada. Um abraço, Cabelo, velho. Cabelo, fica quieto. Continue trazendo esses grandes embates do futebol mundial para abrilhantar a programação. do obrigado, muito obrigado. É, A gente pra tem... levantar a autoestima. Lógico, não. E assim, aqui é futebol total, né? Então, é aquela tradição. E antes do intervalo, Lupito, tá definido, viu? Definido O o quê? quê? A lista de convocação para os Jogos do Brasil. Carlo Ancelotti esteve hoje com Rodrigo Caetano e com Juan
ex-zagueiro da seleção brasileira, e definiu a lista dos convocados, que será só apresentada no dia 26, mas os jogadores saberão até domingo. Então, Carlo Ancelotti já mexendo os primeiros pauzinhos aí à frente da seleção brasileira, mesmo com todo o entreveiro no comando da CBF, né, Carlão? Sabe que ontem fiz um negócio, essas coisas de maluco, né, com jogos simultâneos. Eu até tava contando pra Marco. Sei bem o que é isso. Eu faço assim, né? Assisto um jogo, aí quando vai pro tiro de meta, eu passo pro outro jogo. Põe o computador do lado, pô. Mas... Não, isso é coisa de gente louca. Aí eu peguei... Nós somos normais, é um jogo só. Aí eu peguei e coloquei... Tava no Flamengo, né? Aí eu fiquei corujando se não tinha um outro jogo. O Atlético tava num outro canal, e aí tava fuçando Avaí e Ferroviária. Ferroviária e Avaí. 1-1. 1-1, Série B de Campeonato Brasileiro. Falei, nossa, eu colocava no Flamengo, aí tiro de meta no Flamengo, eu passava pra Avaí, pra Ferroviária e Avaí. O gol da Ferroviária, Thiago Lopes fez o gol de Demorou empate. 8 minutos pro cara saber se tava impedido ou não. Você sabe o que eu assisti um pedacinho? O que você assistiu? Varginha Patrocinense, segunda divisão de Minas. 4h21, Arena. Almeida Está no ar, Eduardo Rodrigues. Ele já comentou. Já, eu comentei também, na Boa Esporte. E Samela Deep no comando do streaming, tá no ar o Arena. Esse cara deve ser Ele fez o doido. campeonato inteiro. Boa Esporte. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN.
Oferecimento Terrace Resort Residence. Não é só mudar de endereço, é mudar de vida. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Vamos lá, 4h25, tá acabando, hein? Daqui a pouco, bate 5 horas. Como aí, assim tá Carlão de acabando? Freitas, Acabou de você vai começar, poder ir pra sua casa, porque o Carlão acabou aqui, ó. Mas eu vou fazer um jogging. Não é só o Carlão, não, viu? Vou não, fazer hein? um joguinzinho pra aí depois. Nossa, mãe. Aí, como se não houvesse mais amanhã. Preciso descarregar as mensagens aqui, vai porque ter. vai acabar a Amanhã bateria tem. do nosso celular aqui de mensagens, hein? Bora, Ó, bora, Lupe. Fabião Gonçalves tá aqui com a gente. Fabião mandou um áudio aqui, não vou pôr no Fabião ar não, é viu, gente Fabião? boa. Senão você me complica. Um abraço aos amigos da CBN. Breve recuperação ao conselheiro do Palmeiras, Fábio Chaib. Muito O obrigado. Palmeiras sempre dará nervosismo. Tem que controlar. Plena e breve melhora é o Marcos de Indaiatuba que está Um grande abraço. Só, Marcos Indaiatuba. Fernando Gramari. Carlão, por que essa desconfiança com a Ponte Preta? Toda vez em seus comentários, vamos ver qual é dessa Ponte Preta. Gramari. Mas pera, o Gramari tem quantos anos? E ele ouvindo fala a uma gente. outra situação. Carlão, não foi 2-1 pra nós? Não foi nesse jogo que o nosso goleiro tomou gol de lateral entre as pernas, Gramari? Gramari, foi um jogo lá em Araraquara. Foi lá em Araraquara. Ponte Guarani cumpriu uma punição dentro da Série B por causa daquele derby que pegou fogo lá na cabeceira. Aí os dois jogaram, acho que... Pronto, já matou então. Não, Lu, agora já foi, já. não. Ponte Guarani cumpriram punição. O jogo foi em Araraquara. Foi em Araraquara. Foi um dos dois. Um dos dois. Ô, Lupe, o Gramari quantos anos deve ter? Já ele fala aí. O Gramari conhece mais a Ponte Preta que eu umas 10 vezes. Então, Gramari, é melhor permanecer com o sapatinho, porque você sabe como é que é, né? Ó quem tá aqui, mais um, ó. Pedro Maciel, tá aqui, nosso grande... Abraço a Pedro Maciel. Família Maciel em peso, hein? Em peso, a audiência Boa tarde. qualificada. E ele manda assim, Gé é seleção e Elvis é seleção. Aliás, os dois estão jogando muita bola. O Gramari tá mandando mensagem. Quantos anos tem Gramari? Só um minutinho, aguenta. Você tá louco pra ir Será embora, que o né? Gé começa jogando amanhã? Então, é a dúvida. Essa é uma dúvida, Uma dúvida, hein? muito. Ô, Toró, entra aí. Acho que se o Gé estiver perto do 100%, vai Gé. Vai, Gé, né? Ó, o Gramari tem 61. em Aí, breve. pô. Já Ele conhece. sabe mais do que a gente, né? Boa tarde. Esses dirigentes são todos picaretas. Votam todos no mesmo, agora querem reformulação. Isso é verdade. Abre o olho, Ancelotti. É a mensagem do nosso ouvinte aqui, hein? Inclusive, o Sarney convocou eleições na CBF pro dia 25 de maio, um domingo. Boa. Semana que vem. E duas frentes começam a se posicionar aí. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação bem, Paulista. Nome forte, hein? E Fortíssimo. o presidente da Federação de Roraima, o Samir Chaud. É primo, né? É primo. Ih, então mas você pega um belisca, alguma coisa, Estaria, não? um kibe, né? Mas fala em Reinaldo, o Reinaldo é muito bem relacionado. Cara, o Reinaldo Carneiro... O Reinaldo, eu acho que ele já tá sendo preparado Mas é mesmo pra essa do- função. mais Ele do já mesmo, né? prepara o Mauro Silva pra ser o da Federação Paulista. É uma sequência. Ele já fez o trabalho no já estado de na São outra vez. Paulo. Já, mas vocês já perceberam que ele não entra em rota de colisão? Dividida, não. Ele foi do Fará, ele foi do Marco Polo e hoje ele é o homem forte do futebol paulista. Ele é muito bem relacionado, não seria Você sabe- surpresa não. Outra questão também, sabia que o Fernando Sarney, filho do ex-presidente da República, José Sarney, tá na CBF desde 98 também. Nossa. Já passou por todo mundo que foi deposto como presidente. Deus. E agora ele é nomeado interventor para assumir essa relação na CBF. São os modus operandi, né? Tá louco. Ó, tem o pessoal tá mandando palpite aqui, ó. 2-1 pro Santos. Domingo inicia a recuperação do Peixe. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Boa tarde, amigos do Arena. Santos e Corinthians vai ser jogo duro de assistir. Bom final de semana a todos. Carlão. Oi. Boa tarde. Na época dessa música que você dançou bastante, você sentia cãibra? 2010 eu tinha 28, 29. Não, tava bem, né? Ó, Roberto de Americana. Corinthians 0, Santos 1 domingo, hein? Ó, só tá dando Santos, hein? A torcida do Corinthians ontem já... Eu vi vocês fazendo. Você viu? Provocaram, Ó, a hein? torcida do Corinthians não apareceu ontem aqui. Não, mas aí teve uma resposta. Hoje, pelo nosso WhatsApp, a torcida do Santos Tá mais- maior tá do mais que a do efetiva, Corinthians, tá tá mais- mais efetiva. Torcedor do Corinthians, ó, sumiu. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Que a Ponte Preta Brusque, uma grande vitória amanhã. Ó, hoje tá lotado de E trocadilhos. do Guarani hein? não tem nenhum na floresta lá que vocês falaram de manhã? Não, hoje até agora não Quem tem. que soltou mal? Você soltou, né, Fabiano? Hoje de manhã, um bom Foi trocadilho do o Guarani. JP Moraes, né? JP Moraes, verdade. Aí depois foi de Hoje Horizonte. vou comer sushi. Boa tarde, é o Edson Antunes.
Tá com o dinheiro em dia lá, hein? Caro, hein? Às vezes o valinho Tá dele caro cai o hoje, rodízio igual o sushi nosso, hoje em dia, hein? hein? Você tá louco. Falando em sushi, a gente lembra de peixe. Falando de peixe, tem clássico contra o Corinthians domingo. Por que o Corinthians não vai ganhar do Santos, como você disse, Carlão? Ah, Lupe, eu acho difícil. Você falou que o Santos ganha. Não, acho difícil. Eu nunca vi um Santos, quer dizer, já vi, né? Mas nos últimos tempos um Santos tão enfraquecido, né? Claro que pode ir lá na Neoquímica Arena, de repente aprontar, faz aquela retranca bem feita e acaba levando os 3 pontos pra baixada. Mas é muito difícil. Hoje o Santos, em relação aos rivais, com o Palmeiras não tem nem comparação. E com o Corinthians também bem enfraquecido. O Santos é um candidato hoje, infelizmente, ao rebaixamento. Momento turbulento fora de campo também. E eu acho que dentro de campo o Corinthians vai vencer na Neoquímica. O Santos que tá na vice-lanterna da competição, né? 5 pontos ganhos. E o Kleber Xavier conhece o Corinthians também, né? Sim. Trabalhou bastante com o Tite na época lá. Tenta a primeira vitória num grande clássico aí pra realmente assumir de à frente do Santos. Porque as rodadas estão passando, o Santos nesse momento está 4 pontos fora da zona de rebaixamento e a situação pode complicar bastante, né? Tem um ingrediente. Um detalhe. Qual que é? Um detalhe. A torcida do Santos... Não pode ir no jogo esse domingo. Não, tudo bem. A torcida do Santos tá com aquilo cheio do atual técnico. Tá parecido com a situação do Caribe. Do Murtosa. A torcida do Santos não gosta, não quer saber do Kleber. Mas o trabalho do rapaz começou agora, não? Mas é a torcida. Eu acompanhando os colegas da Baixada hoje pela manhã, tive a oportunidade. Não é um cara de nome pra... Cara, a torcida do Santos não abraçou, não acolheu Kleber Xavier. E eu acho assim, se o Corinthians ganhar, e dependendo de como ganhar... E eu já vou eu acho que o Corinthians vai ganhar. Sei não, Kleber Xavier, viu? Daqui a pouco tem o face to face, tem o cara a cara de Corinthians e Santos, repórter CBN. A gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de maio de 2025. O governo federal informou que a gripe aviária causou a morte de 90 aves silvestres no zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a gestão estadual, as visitas ao local estão suspensas por tempo indeterminado. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou hoje o primeiro caso da doença numa granja comercial com cerca de 17 mil aves no Rio Grande do Sul. Quase todas morreram em razão da gripe. Os animais restantes foram sacrificados. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da validade dos planos econômicos criados entre 1986 e 1991. Ele também defendeu a prorrogação por mais 2 anos do prazo de adesão dos poupadores ao acordo que os titulares de poupanças possam receber alguma indenização. O magistrado é o relator do caso na corte. Zanin seguiu o parecer apresentado pela Advocacia Geral da União e por bancos e entidades representativas de consumidores. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto. O Brasil suspendeu a cooperação jurídica com o Peru nos casos relacionados à Lava Jato que envolvem a construtora Odebrecht. A decisão atende a um pedido da empresa e acontece após as autoridades peruanas usarem provas consideradas inválidas pelo Supremo Tribunal Federal. A medida está num documento sigiloso obtido pelo jornal o Globo. A Procuradoria-Geral da República já suspendeu atos de cooperação com o país vizinho pelo mesmo motivo no ano passado. O Vaticano divulgou a foto oficial do Papa Leão XIV. Na imagem, o pontífice aparece sorridente e usa uma batina branca simples com uma grande cruz de ouro pendurada no pescoço. A foto também apresenta a assinatura do líder da Igreja Católica e o brasão dele. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. O Mário Quintino chega com as informações do trânsito desta sexta-feira nas estradas da região. Mário, boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro, que já tem movimentação intensa em Campinas. Para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, primeiro na região do Parque das Universidades. Se você não vai acessar Guilherme Campos, prefira seguir pela pista expressa. Essa lentidão acontece na pista marginal e também mais à frente do Trevo dos Amarais até a chegada já para a rodovia Anhanguera. Ainda na Dom Pedro, mas na região de Atibaia, aconteceu um tombamento de um caminhão, inclusive ainda tem atendimento dessa ocorrência na saída da Fernão Dias para quem vai acessar Dom Pedro e seguir na pista sentido Campinas, quilômetro 74, então, da rodovia Dom Pedro. Por isso, a atenção também pela região acaba diminuindo a velocidade lá na altura de Atibaia. Aqui em Campinas, a rodovia Professor Zeferino Vaz também tem um ponto com lentidão, tem uma ocorrência já na chegada para o trevo de Barão Geraldo. Atenção, você que vem de Paulínia e no sentido de Paulínia, para quem está saindo de Campinas, por enquanto, boas condições, apesar já do trânsito mais intenso. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Quer viajar barato por todo o Brasil? Viaje guanabara.com.br. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Uberlândia e toda a região Nordeste ou Centro-Oeste. Viagens a partir de R$50. Viaje guanabara.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir? Por qual caminho ir? E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. Cara a cara do Arena. Vocês não estavam preparados para esse momento, hein? Eu não avisei ninguém. Mas você conversou com o Dorival e com o Cléber Xavier para saber que time eles vão pôr? Não conversei, mas isso é o que menos importa no momento. O que importa é o entretenimento, é a confusão. E quem? É a brigaiada que vai sair aqui agora, porque eu tenho certeza que nós vamos ter divergências em relação aos selecionáveis de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos que se enfrentam no domingo na Neoquímica Arena. Quem vai anotar? Papel e caneta? William Cabelo, mais uma vez, é o único que traz caneta pro estúdio. É o que vai anotar. Vamos começar com os goleiros. Muito bem. Corinthians, Hugo Souza e Santos, Gabriel Brazão, Carlão. Olha só, equilibrado, hein? Equilibrado. Eu acho que o Brazão tá trabalhando mais, né? Muito mais. Eu vou de Brazão. Brazão. Eu falei que vai dar confusão, hein, Chaib? E aí? Brazão também, no momento, Brazão. E aí, Cabelo? Brazão. Olha só que confusão que vai dar. Eu não tenho responsabilidade em nenhuma das opiniões, tá bom? Vamos pra lateral direita. Nós temos Mateuzinho no Corinthians. Essa daqui não vai ter nem briga, porque o provável titular contra o Corinthians é o Aderlan. E o JP, Xermão?
JP Sherman não, é o Aderlan, provável aqui, ó, o pessoal que me passou lá da Baixada. Você falou que o Kleber Xavier no WhatsApp, né? Com o Matheus Bach. Aderlan ou Mateuzinho? Mateuzinho. Essa não tem nem discussão, né? Pera, deixa eu anotar aqui. Anota aí. O Aderlan que foi bem no Bragantino, né? Mas ele teve uma lesão de ligamento no joelho, né? Machucou muito. Muito bem. Vamos pro sistema defensivo? Tá. Nós temos André Ramalho Zé Ivaldo. Nossa, que horror, dois, hein? Cara, eu acho o Zé Ivaldo um carniceiro, cara. Não, carniceiro na gíria do futebol. No futebolês, eu acho ele butinudo demais. Butito da vida, né? Bocito da vida. Mas eu sei, não só agora. Agora no Santos está mais evidente isso. Mas nos tempos do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, bate muito malvadão. E fraco, né? Fraco, é o menino do Corinthians. André Ramalho. André Ramalho. Faz parte da seleção do Arena, anota aí. Aqui, por favor. Agora nós temos aqui... Tá. Ó, 27 graus em Campinas no momento. Deixa eu só ver se essa notícia é de agora. O Gil foi dispensado, que tava com problema particular, né? Isso, o Gil não joga. Então, por isso, nós temos Félix Torres ou Luan Pérez. Nossa. Luanzinho, né? Luan Pérez, né? Luan Pérez que vem de contusão, também não conseguiu se firmar. Mas ou é o Kaká que joga? Será que não é o Kaká? Acho que é o Kaká que joga. Não, o Kaká é do Corinthians. É? Então, mas é Kaká e a comparação. Aqui tá Félix Torres. Nossa, o Félix é uma bomba relógio também. Não, põe o Luan Pérez, deixa o Luan Pérez. Eu vou de Luan Pérez. Luan Pérez ganhou. Anota aí, Luan Pérez. Vamos pra lateral esquerda. Eu acho o Félix Torres horroroso. Angeleri ou Escobar? Escobar é bom jogador. Escobar é mais fogoso, Vocês né? estão de brincadeira com a minha cara. Eu vou de Escobar. Vocês estão de brincadeira. Angeleri é mais Por isso que cada dia é um 7-1 diferente. Vocês estão votando no Escobar ao invés do Angeleri. Angeleri é mais eu vou repetir a pergunta. Escobar do Santos ou Angeleri do Corinthians? Eu vou de Escobar do Santos. E você? Escobar. Vamos lá, mais uma vez. Pra ficar bem cristalino. Quer mais uma? Então tá bom. Será que não é o Bidu que vai jogar, não? Então, Bidu jogou ontem, fez o gol, então, reserva. O Bidu, como é que defensivamente o Bidu tem algumas limitações, mas o trato com a bola e o Bidu joga mais que o Escobar. Mas eu acho o Angeleri melhor que os dois. Mas aí é opinião minha e isso não vai mudar em nada. Vamos lá, vamos pro meio campo? Vamos pro meio. José Martínez. Aí joga, bom, Tomás Rincon. Martínez. O venezuelano. Os dois venezuelanos, né? Martínez. Não, o Martínez não é do Peru? Não, os dois venezuelanos. O Peru é o Carrillo. Eu vou de José Martínez. Martínez? Do Corinthians. Vamos agora pro outro meio-campista, Raniel, hein? Tá aqui no provável time do Corinthians ou Gabriel Bom-Tempo? Rapaz, características, o menino é bom tempo. Mas eu acho que precisa um pouquinho mais de maturação. Vou de Raniel. Eu vou de Bom Tempo. Eu vou de Bom Tempo. Bom Tempo ganhou, então. Bom tempo. Vamos agora para mais um jogador de meio campo. Nós temos o camisa 10. Soteldo? Memphis Depay. Ou Roleiser. Mas é diferente, o Memphis Depay é mais atacante, o Roleiser é mais meia, né? Nós estamos com os dois 10 na mesa. Eu voto no Depay. Depay. O Roleiser é bom jogador. Não é possível, vocês estão de sacanagem. Memphis Depay. Ah, meu Deus do céu. Não é o Matheus Anjos, mas é um bom. André Carrillo. Eita, esse Soteldo. Ou Soteldo. Cara, hoje o Carrillo tá melhor. Aliás, você citou o Dorival Júnior, está pensando que a posição original do Carrillo é atacante pela direita, né? A posição original. Isso. Depois ele recuou um pouquinho mais e se tornou um bom segundo volante. Mas o Dorival pensa até em recolocar o Carrillo na frente. O Rincon começou como atacante também. Eu vou de Carrillo. Baita jogador, hein? Quem ganhou então? Carrillo é fera. Carrillo. Peraí, deixa eu anotar. Anota aí. Carrillo. Vamos então para mais uma votação, mais um confronto. Nós temos Angel Romero ou aqui tá o Barreal. Ou Tassiano, vai o Barreal. Ou Barreal ou Romero? Eu vou de Romero. Romero? Barreal. Não vai mudar em nada. Romero ganhou. Pera aí. E vamos agora pro 9, hein? Tiquinho. Tiquinho ou Yuri Alberto? Yuri Alberto. Yuri.
Yuri Alberto. Yuri Alberto, esse daí vocês foram conscientes, né? Porque o Tiquinho é bom jogador, mas não vive um bom momento. Definição, né? O Yuri se movimenta mais. Vamos para os treinadores? Nós temos de um lado Dorival Júnior, que conhece muito bem o Santos, e Kleber Xavier, que conhece muito bem o Corinthians. E aí? Dorival. Também acho que a vida do Kleber Xavier vai ser... Tá difícil. Mínima no Santos, viu? Dorival Júnior, até porque só tem um treinador. Deu pra sentir o dedo do Dorival. Não, sai fora. O Kleber, ele é auxiliar, né? Agora que ele tá vivendo a primeira oportunidade como treinador. Solo. Como é que ficou aí, meu caro William Cabelo, a seleção de Santos e Corinthians? Muito bem, a seleção ficou alinhada com Brazão, Mateuzinho, André Ramalho, Luan Pérez e Escobar, José Martínez, Bom Tempo e Memphis Depay, Carídio, Romero e Yuri Alberto, técnico Dorival Júnior, portanto... Só Corinthians. 8-4. Nossa, 8-4, um massacre do Corinthians. Isso significa o quê? Empate. Santos vence. Com gol de Roleiser e um contra do Angeleri. Olha. Não, e um contra do... O melhor jogador que tinha. Quem que vocês votaram mesmo na esquerda? Escobar. Ele vai fazer um gol contra, mas aí o Roleiser vai fazer 2 gols. Anota aí que eu tô falando. Esse é o jogo da 9ª rodada. Nessa rodada tem muitos clássicos, viu, Lupi? Quais são os clássicos, Chaibe? Além de Corinthians e Santos, tem também Bahia e Vitória, 4 da tarde na Fonte Nova. CBN Bahia fala desse jogo. Assim como também tem Flamengo e Botafogo no domingo, Maracanã, CBN Rio vai falar bastante desse jogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro. BH também vai falar bastante desse jogo. 8h30 da noite. Além desses, tem Ceará Esporte, que não é um clássico estadual, mas é um clássico regional. Esporte na lanterna da competição. Não tem nenhuma vitória ainda, hein, cara? Carlão de Freitas tem um recado pra gente, hein, Carlão? Então vamos lá, Antônio Lupe e amigos do CBN ou do Arena. Na BID Darujo, que já era inovador, continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo o que a BID oferece. Mais do que dirigir, é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium. Tudo foi pensado para surpreender. E com a BID Darujo você conta com uma equipe especializada, pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo, BID Darujo e sua mobilidade redefinida. Acesse www.biddarujo.com.br 4h47. Bonito, você viu? Né? Ele suave, tá né? Suave. Ele não lê, ele declama, né? Aliás, ele recita. Né? Então, quando vem a palavra recita, eu lembro do sarau que o senhor foi vaiado lá na... Que bom. Onde foi mesmo? Na Unimap. Foi xingar o Pelé na Vila Belmiro. Pedi pra... O final do telefone 9313, o Rossano, ele tá falando que vai ser 4-4 porque os dois times são ótimos. Série B pros dois. 33 mil no Allianz, depois... A gente não tem torcida ainda. É o Mirão de Valinhos, 2-0 pro Santos. Aliás, o maior público do Allianz Parque no ano é do Santos, hein? Mas tem que contar que muitos jogos não haviam 40 mil lugares disponíveis, né? Por causa do show, né? Por causa dos 10 mil que nunca havia. Mas o Mirão tá certo. O Santos tem muita torcida na capital. Mas meteram a R$50 em ingresso também. Eu acho que o presidente, o Marcelo Teixeira, ele poderia pensar no Santos jogar mais vezes na capital paulista, né? No Pacaembu, né? De preferência. No Allianz não deu certo, né? Até deu certo, mas... Deu problema lá? Não deu, né? Não deu, né? Os caras fizeram, meteram placa em todos os estabelecimentos que tem ali do lado. Fica uma coisa meio engessada, né? Eu acho estranho. Agora o Santos no Pacaembu, aí sim. Boa tarde, galera. Amanhã, Macacos do Coqueiro, mais uma vez presentes no Majestoso, com churrasco a partir do meio-dia. Ratazana também estará presente. 3-0 pra Macaca, é o Juninho Cavalão que mandou mensagem. Aliás, eu encontrei com eles no Alambrado, lá do Moisés Lucarelli. Eles não perdem um programa. Mas, ô Lupe, é muito legal, quando eu vou no fazer jogo lá na Ponte, eu desço ali aquela rua em frente a onde fica a sede da torcida jovem, tem lá um tablado, né? Os caras fazem um samba, um negócio bacana lá, cara. Nas finais da Série A2 teve samba de roda e tudo mais. Não sabia disso. Bem legal. Ficou com a galera lá, cara? Não, mas eu tava com o meu menino, eu falava, vamos ficar um pouquinho aqui pra acompanhar. Mas acho muito legal. Essa cultura de estádio, no Guarani também tem. Os caras esticam a faixa ali naquela ruinha que dá de frente pro portão principal. E a galera toma um chopp, faz um churrasco. Cara, eu acho muito legal. Cultura de estádio é a
organização, né, Carlão? Legal, eu também muito acho. E essa Daí entra cultura lá de dentro, estádio? não pode. Não, mas aí beleza. É uma regra, né? A gente tem que respeitar. Mas isso é importante pra que, independente se a criança vai torcer pra Ponte, pro Guarani, mas ter essa convivência de estádio é muito legal. Eu acho bacana, cara. Eu acho show, eu acho muito legal. Ali na Ponte há muita confraternização, os caras fazem um churrasquinho. Lá no Guarani também, ali na frente, o pessoal tomando a cervejinha. Eu acho bacana. Tem muita gente que ainda tem receio, né, de levar. Por conta do histórico, né? Não, infelizmente, Campinas é complicado. Mas eu acho que nesses jogos envolvendo aí, por exemplo, você pega um Ponte Brusque amanhã. Isso é legal, pô. Isso é legal pra levar criança. O cara cria caráter, assim. Vamos supor, domingo. O próprio Guarani São Bernardo. Sábado passado, também. Guarani São Bernardo. Legal pra você levar a criança. Eu acho que hoje, como o videogame invadiu os clubes grandes, né, da capital também. Futebol europeu. Com grandes campanhas, tal. Você pega um Palmeiras, você vê um Flamengo lá no Rio de Janeiro. É duro pra criança torcer pra Guarani e Ponte Preta. Então, por isso, acho que os pais pontepretanos e bugrinos têm que levar o filho no estádio, porque é a única arma. É a vida real, né? É a única arma que o pai pontepretano bugrino tem pra combater a invasão dos grandes, né? Ou dos europeus. Boa tarde, amigos da CBN. Grande Fábio Chaib, volta maravilhosa. Cuide da saúde. Pressão alta, bem cuidada, não dá não, hein? Penso que torcer para o Palmeiras é muito fácil. Faz 40 anos que tomo remédios. Ponte Preta é isto. Amanhã temos Macaquinha. Vamos para o majestoso empate no clássico. Paulo Kikuchi. Grande participando Kikuchi, com a gente. Ó o Walter Prata de salto. Na ponte tem a galera da orquestra. Bonito. Que põe o samba pras rodas. Legal. Pacheco, Levi, Arnaldo, Daniel e no violino a maestrina Michele deve ser, né? Michele Paliota. No Walter Prata de salto. No Guarani tinha o... Como que chama? Trompetista. Lá no Nordeste que tem, né? Os caras fazendo ficam na arquibancada. Da Ponte tem essa orquestra muito bonita. E o do Guarani tinha um trompetista. O Fábio de Hortolândia tá falando que o Santos ganha apenas na cabeça dos emocionados. O Santos é horrível. Mais uma que mandou áudio. Depois eu vou dar tempo... Vou ver se dá tempo pra gente colocar no ar. O Palmeiras joga contra o Bragantino, rapidinho, porque a gente precisa falar de Ponte Guarani também, da rodada da Série C. Naquele estádio moderninho, né, do Bragantino, né? No Cícero. Primeiro jogo grande que vai ter no Cícero, o Bragantino que estreou contra o Mirassol nesse estádio, né? Cícero o quê? Eu não lembro o nome. Cícero Marques. É o Cícerozão, né? Ficou bem legal. O Municipal de Bragança. Bem legal. Pessoas, né? Já foi uma correria para conseguir ingresso para torcida do Palmeiras também. Muitos poucos, são 600 no máximo ingresso para torcida do visitante. Mas é legal pro Bragantino. O Bragantino tá reformando na Bia Bichedi. O Palmeiras que vem de 5 jogos sem sofrer gols também, tá numa crescente no campeonato, tenta manter a liderança e enfrenta justamente o terceiro colocado, o Bragantino, que faz ótima campanha. É um jogo assim... Difícil, hein? É um jogo... O Bragantino pode oferecer dificuldade pro Palmeiras, ao contrário dos últimos jogos, o Palmeiras vai ter que jogar até mais do que tem jogado. O Palmeiras tem jogado bem, mas o Bragantino é um time capaz de complicar a vida do Verdão, de equilibrar as ações, mesmo o Palmeiras sendo favorito. Chega a Bragança como favorito, deve até determinar as ações do jogo, mas eu vejo um Bragantino forte que dá pra bater de frente. Ainda mais que deveria ter casa cheia, né? A torcida parece que abraçou esse estádio municipal, bonito, legalzinho. Então, expectativa de bom jogo, né? Como é bom ter dinheiro, né? Nossa. Bragantino. Se você falou, quem somos nós pra discordar, né, Fábio Chay? O time do interior tem 2 estádios agora, um estádio super moderno. É bom ter dinheiro, né, Chay? E o CT dos caras, né? Poxa, Jarinu. Nossa, lindo. O próprio estádio, né, pequenininho, 12 mil, mas eu assisti contra o Mirassol, né? E você percebia os bares, as lojas, tudo arrumadinho, né, Red Bull. Nossa, e tem o São Paulo contra o Grêmio. Tem o São Paulo contra o Grêmio, São Paulo que tá no primeiro time fora da zona de rebaixamento, enfrenta o time que tá brigando também na parte de baixo da tabela, o Grêmio. São Paulo que vem de muito empate, né, nessa temporada. Patina demais, né? Empatou agora pra Libertadores também, é verdade, conseguiu classificação, mas no Brasileiro tava até invicto até a rodada passada, foi derrotado pelo Palmeiras, mas eram muitos empates, né? Em 8 rodadas foram 7 empates. Acho que o São Paulo agora tem que mirar justamente nas vitórias e joga no Morumbi. É um aliado, juntamente com a molecada aí que tá crescendo com o tricolor. Só o Mauricião. Maurício é Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Cícero de Souza Marques. Tá ligado no Arena. Tá ligado. Aliás, falar em jogão, só dar o destaque. Vamos lá. Hoje tem São Carlos Independente, o jogo dos desesperados na Bezinha, lá em São Carlos. É o duelo dos desesperados? Tá mal, 7 da noite. Faz uns 8 anos que eles estão desesperados. Isso, 7 da noite. E amanhã, abertura da segundona carioca clássica.
Vem. Olaria. América. América joga? Pérola Negra. Esqueci quem é. Olaria e Bangu. Você esqueceu quem era o Eu ia jogo? falar Olaria América, não, Olaria e Bangu. Ah, jogou bom. agora a primeira divisão. Ô, cadê o nosso Primavera tão sumido A2. agora, hein? O Bangu caiu, já disputa no mesmo Já ano, agora? já. Nossa. Mas é, Primavera nas calendário pro time, tratativas, né? já a parte burocrática e tal, em breve começa a pôr a mão na massa no Ítalo Mário Limonge. Saudades do Primavera. Eu também. 4h55, a gente vai pro intervalo e volta já aqui na CBN Campinas. Arena CBN. Operação de liquidação. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E os ingressos estão esgotados para o jogo Mãos Solidárias Maurício versus Amigos no domingo às 5 horas da tarde no ginásio do Taquaral. Grandes nomes do vôlei estarão presentes e claro que o melhor é ajudar o próximo. Os ingressos foram trocados por 2 quilos de alimento e também um agasalho em bom estado. Aliás, isso precisa ser levado no dia do jogo, hein? Lembrando, 2 quilos de alimentos não perecíveis e um agasalho em ótimo estado pra gente ajudar quem mais precisa. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Arena CBN. Vai! Gol na caixa! É sabadaço! Muito bem, hein? Vai, Brasil! Vamos lá, Brasil! Loucura, hein? Esse som foi lançado no mesmo ano do jogo do sarcófago, exatamente. Né? O Guarani enfrentou quem? O América do Rio Grande do Norte. América. Que é SAF hoje em dia, tá na Série D, mas é SAF. Exatamente. Qual que é o... É o Mecão, não é? Mecão. Das Dunas ele joga. Você sabe quem jogava lá? Quem? Souza, que jogou no Corinthians, Rio Branco. Não. Por favor, fala o nome dele. O Plínio. Lembrei. Plínio, zagueiro, pô, jogou no Guarani. Plínio é paulista. Nasceu em Ribeirão Preto. Se aventurou pelo Norte. Não, ele foi como se não houvesse mais amanhã. Ares, né? Ele fez história no América. Virou DJ. Não, ele abriu uma casa de maço em Ribeirão Preto. Tem sopa, tem caldo quente. Eu não vou porque ele é gourmet. É aquilo que você falou, ter dinheiro é bom. Entendeu? Então, assim, eu não tenho condição de ir lá no Plínio Massas em Ribeirão Preto. O Eliel, será que vai lá? Eliel vai. Eliel vai. E deve comer 2 canecas de canja. Vai assim, 1,5 kg de lasanha, né? Ele gosta. Aquela família, né, velho? Põe no colo, ó. Vinagrete junto. E leva pra casa na roupa, cheio de molho. Não como pra mim de 2 quilinhos. E aí, ô Chaibe? 2010. E aí, Carlão? Eu vou de 2009. 2009 e 2010. Pra quem tá no YouTube, vai acompanhar o compacto, a reportagem do jogo. É curtinho, né? Mas e quem tá no rapidinha, FM? né? Rapidinha. O áudio. O áudio.
Quando ela escolheu os pés de Rodriguinho, ele preferiu soltar a potência. Guarani, 1-0. Como é bom voltar no tempo, né? Temos ganhador. Quem é o ganhador? Guarani, ele quase acerta. Grão, né, Guarani 1, América 0, brasileiro da Série B de 2009, Guarani de Douglas, Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Andrezinho, Douglas Kleber Leite. Goiano, Luciano Santos, depois Fabinho, Rodriguinho, Walter Minhoca, depois Alex Willer, Kaique, Ricardo Xavier, por Marquinhos, técnico finado Vadão. Boa, vamos rapidinho aqui com o palpitão, tem Ponte Preta e Brusque amanhã, Cabelo. Ponte vence. Chaibe. Macaca. Carlão. Ponte. Floresta e Guarani, Cabelo. Guarani vence. Chaibe. Empate. Carlão. Empate. Vamos pra São Paulo e Grêmio. São Paulo vence. São Paulo vence. Vamos pra Corinthians e Santos. Corinthians. Empate. Bragantino e Palmeiras. Palmeiras. Nossa, pra que tudo isso? Que alegria no coração. Né? Um grande abraço pra todo mundo. Vem chegando aí o ponto final. Ótimo final de semana. Valeu! No gramado em que a luta o aguarda. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Up Men 0800 59